certo? Nós vamos trabalhar com expressões algébricas. Então não é um conteúdo novo para vocês, a gente trabalhou isso no 7º ano, mas ele vem com outras nomenclaturas, tá certo? Mas a gente vai se reportar muito ao que aprendemos no ano passado, nesse mesmo conteúdo, certo? Então o que são as expressões algébricas de início? As expressões matemáticas que apresentam letras podem conter números, né? Então, o que diferencia a álgebra da matemática mais básica é a existência das letras, né? Então, isso aí a gente viu ano passado, essa introdução. As letras constituem a parte variável das expressões, pois elas podem assumir qualquer valor numérico. Os números a gente sabe que são as constantes, né? Constante e variável, só para lembrar. Alguns exemplos de expressões algébricas. Então a gente tem 3a mais 2y, x ao quadrado mais 7x, a ao quadrado menos 2ab, mais b ao quadrado. Então são só exemplos de expressões algébricas, certo? Quais são os tipos de expressões algébricas? A gente já vai iniciar a dar nome aos bois aqui. Então primeiro a gente tem aqui o monômio. O que é o monômio? É a expressão algébrica formada por apenas um elemento. O que é um elemento? Elemento, termo, certo? É quando eu tenho sempre uma constante e uma variável mais variáveis. Mas eu tenho só uma constante. Então, cada termo, cada elemento de uma expressão algébrica, ela é formada por uma constante e suas variáveis, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo. 2x, 4ab, 2x ao quadrado, 20xyz e por aí vai. Por que é que aqui é um monômio? Aí a gente pode até fazer uma referência à língua portuguesa, né? Monossílaba, dissílaba, trissílaba. Então, por que é que aqui é um monômio? Esse mono vem de um, então ele só tem um termo, certo? Eu tenho também o binômio, que é a expressão algébrica formada por dois elementos. Dois elementos ou dois termos, certo? Então aqui, ó, exemplos, 4x mais 6y. Esse 4x aqui, ele representa um elemento. Esse mais 6y aqui representa outro. 3x menos 10. Então, aqui representa um e aqui outro. 6a mais 9b. Aqui um e aqui outro. E assim vai. Eu tenho também o trinômio, que é a expressão algébrica formada por três elementos, certo? Então, A mais B menos C, aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 3. 10 mais X menos 2Y, aqui é 1, mais X é 2 e aqui é 3. Então, vão ter sempre três elementos. Essas expressões, elas também são chamadas de polinômio, certo? Que é o conjunto de expressão. Dos polinômios, eu tenho essas três que são especiais, que possuem nome próprio, que é o monômio, o binômio e o trinômio. A partir de 4 elementos, eu chamo de polinômio, certo? Então, polinômio, um ou mais monômios separados por operações, ou seja, é uma expressão algébrica formada por adições e subtrações de vários monômios. Então, para que haja a mudança de um termo para outro, de um elemento para outro, eu vou ter que ter um sinal de mais ou de menos. Então, poli que significa muitos, né? Exemplo, 5a menos 6ab mais 3 menos 2 elevado a a. Isso aqui é um polinômio. Então, nesse polinômio, aqui eu vou ter um elemento ou um termo. Vamos chamar de t. Aqui eu vou ter o segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo e sexto termo. É um polinômio formado por 6 monômios, ou por 6 termos. Como existem termos semelhantes na expressão, ou neste polinômio, é possível reduzir os termos efetuando as operações de adição e subtração. Então, onde tem termos semelhantes, a gente faz aquela redução. Lembrem lá do 7º ano, certo? Hoje a gente vai dar mais ênfase ao estudo dos monômios em si. Nós não vamos trabalhar com polinômios, não. Vamos trabalhar primeiro com os monômios, que é aquele polinômio que só tem um termo, certo?
nele a gente vai aprender a base. Aí depois a gente pratica mais com os polinômios na próxima semana, certo? Que é um conteúdo muito fácil. Então, o que são monômios, né? Monômios são expressões algébricas que possuem multiplicações entre números incógnitas, letras que representam algum número desconhecido. Isso aí também a gente já sabe. Então, quais são as partes de um monômio? Um monômio é dividido em duas partes: um número, que é o coeficiente do monômio, e uma variável, ou produto de variáveis, ou seja, ou uma ou mais letras amontoadas, uma pregada na outra, sem ter sinal de mais nem de menos, que separe elas, certo? Então, o que vale para o monômio é que eu só vou ter um coeficiente, só vou ter um número, certo? Aí eu posso ter um bocado de letra aqui apregado com esse número, mas eu só posso ter um número. Se eu tiver um sinal de mais ou de menos e outro número colocado, então não vou ter mais um monômio, já passa a ter um binômio, certo? Então, exemplos de monômio: 2x, 3xy ao quadrado e wz. Isso aqui são exemplos de monômios, tá certo? Para outra, como é que eu vou definir o grau de um monômio? Para um monômio com coeficiente não nulos, temos que seu grau se dará através da soma entre expoentes da parte literal. Então, se eu tiver uma parte literal como aqui, ó, 3a ao quadrado, eu não tenho quem somar, eu só tenho como expoente aqui o 3. Lembrando que o coeficiente não entra nessa determinação de grau, só vai entrar a parte literal, a parte que tem a letra e o expoente que tiver nessa parte, certo? Então aqui, ó, a elevado ao cubo, eu tenho esse 3 como expoente, não tenho mais nenhum expoente aqui que eu possa somar ele, então eu sei que esse meu monômio ele é do terceiro grau, certo? Um outro exemplo: menos 2b ao quadrado mais c ao cubo. Aqui eu vou ter dois expoentes, então se eu tenho dois expoentes, eu tenho que somar ele. Então 3 mais 2 dá 5. Então esse monômio aqui ele é do quinto grau, ele tem grau 5, tá certo? Só essa questão. Isso aí eu vou postar também algum vídeo já com alguns exemplos para a gente dar esse grau desses monômios. Aí vocês tiram as dúvidas nesses exemplos, tá certo? Semelhança entre monômios. Então, o que é a semelhança de monômio, certo? Vão lembrando aí que o ano passado a gente estudou muito a questão de termos semelhantes, lembram? Então, dois ou mais monômios são semelhantes quando suas partes literais são iguais. Então, o coeficiente, ou seja, o número, pode ser diferente. Agora, para ser semelhante, a parte literal tem que ser exatamente igual. Não é a questão de, por exemplo, x, 2x é semelhante a 3x ao quadrado? Não é, porque tem no outro vai ter um expoente 2, certo? Tem que ser rigorosamente igual à parte literal. Então aí nós temos, ó, quem é semelhante? 3a é semelhante a 6a, 7ab é semelhante a 8ab, 8a ao quadrado é semelhante a 9a ao quadrado. Observem que a parte literal é exatamente igual, certo? 5ax é semelhante a 10ax e 6ay é semelhante a menos 15ay. Então, monômios semelhantes tem que ter obrigatoriamente as partes literais iguais. Então, tendo esse conhecimento, a gente já pode trabalhar com as operações com monômios, que é o objetivo central do conteúdo, é mexer com operações, certo? Então, aí, adição e subtração de monômios. O que é que a gente precisa para resolver essa adição e subtração, né? Na adição de monômios, com a mesma parte literal, adicionamos os coeficientes, ou seja, os números, entre si, e mantemos a parte literal. Ou seja, eu só posso resolver quando a parte literal for igual, quando os monômios forem semelhantes. Lembram quando a gente estava estudando a questão das expressões algébricas, da redução do termo semelhante?
Então só posso aplicar a adição e a subtração com os termos semelhantes, né? Por exemplo, eu tenho 2A mais 5A. Então não é igual aqui o A e o A? Eu posso somar 2 mais 5, vai dar certo. 14B e B. Então eu posso somar 14 mais 1 dá 15 e repeto B. Mesma coisa aqui. A e A. Então eu posso somar 3 mais 7, 10A. B e B. 4 mais 3, 7B. Então 10A mais 7B. Eu não posso resolver, simplificar, reduzir monômios se não tiverem a parte literal igual, né? Então a adição e subtração se limita a isso, certo? Vamos para uma outra operação. Lembrando que eu vou gravar um videozinho com alguns exemplos sobre isso, tá certo? Multiplicação de monômios. Então nessa multiplicação de monômios vocês vão ver que tem alguma coisa parecida com as operações com notação científica, certo? Então, na multiplicação de monômios, multiplicamos entre si os coeficientes, ou seja, os números, repetimos as letras e somamos os expoentes. Então, eu vou ter 6x ao quadrado y vezes 2x a quarta vezes 3y. Então, aqui eu vou ter 6 vezes 2, 12, 12 vezes 3, 36. As letras que eu tenho só é x e y. Eu vou posicionar agora os expoentes, né? Então, o x, 2 mais 4, que dá 6. O y, 1, que tem aqui imaginário, mais 1 que tem aqui imaginário, que vai dar 2. Tá certo? Uma outra operação é a divisão de monômios. A divisão do monômio, o gargalo maior é a divisão. É resolver a divisão dos coeficientes. Mas a regra é a seguinte: na divisão do monômios, dividimos entre si os coeficientes. Então a gente vai dividir esse número por esse número, repete a letra e subtrai os expoentes, certo? Então aqui eu vou ter 12 dividido por 3 vai ser 4. As letras que eu tenho é x e y. Aí eu vou fazer o que? 4 menos 2 vai dar igual a 2. E 2 menos, quando a letra está sozinha, implica dizer que tem um 1zinho aqui imaginário. 2 menos 1 dá 1, que fica imaginário aqui também. 4x ao quadrado, y, certo? Eu vou postar posteriormente aqui alguns vídeos onde eu vou resolver um exemplo de cada uma na construção, um ou dois exemplos de cada uma dessas operações, certo? Só para que não haja dúvidas. E depois vai ter uma atividadezinha.